Quando o Eterno criou o universo, combinou a bondade com a severidade, e com esse produto realizou toda a criação. De acordo com o Zohar, a bondade não está completa se não adicionar um pouco de severidade, e a severidade não estaria completa sem adicionar um pouco de bondade. Segundo o Zohar, a disposição das letras no alfabeto hebraico em ordem decrescente, ou seja, partindo ali da última letra, que seria Tav, até a primeira letra, que seria Aleph, indica então o atributo de justiça e severidade. E o contrário, ou seja, a ordem reversa ou crescente, partindo então de Aleph até Tav, que seria a última letra, indica então o atributo da misericórdia ou da bondade. O Rabi Cordoveiro, ele explica ali em um dos seus textos de Kabbalah, a bondade absoluta, ela é representada então pelas letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei e Vav. Já a severidade absoluta, ela é composta ali pelas letras Tav, Shin, Reish, Kuf, Tzadik, Pei. A combinação da bondade com a severidade estaria então associada, segundo ele, às letras Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer e Rabbi Shlomo ben Tzhak, o Rashi, ele afirmou no seu comentário ali da Torá que Deus ele tinha a intenção de criar um mundo com o atributo da justiça, porém ele percebeu que o mundo não iria suportar. Então, ele fez o atributo da misericórdia, combinando então com a justiça. O ano judaico, que ocorre então no mês de Tishrei, que corresponde aos meses de setembro e outubro aqui do nosso calendário, possui nas suas escritas as letras Tav, Shin e Reish, como está aí na tela para vocês. E que seguem também o mesmo sentido da palavra Melech. Melech, que significa rei em hebraico, fazendo então uma alusão que o mundo começa a ser julgado pelo rei através da justiça. Fazendo um paralelo com a palavra Melech, temos então as letras Moar, que significa mente, Lev, que significa coração, e Kaved, que significa fígado. E as iniciais dessas três letras em hebraico formam justamente a palavra Melech, se você parar para reparar, olha lá. E a Kabbalah nos ensina que esses três elementos básicos, eles representam os três níveis da nossa consciência. A mente é aquela que é abstrata e intelectual. Já o coração, ele é a fonte das nossas emoções. E o fígado é o pragmatismo. E os sábios, eles dizem que a mente, ela deve governar sobre o coração e o coração sobre o fígado. E se essa ordem ela for respeitada, mente, coração e fígado, no qual, como eu falei, que forma justamente ali um acróstico designando a palavra Melech, que significa rei, significa que o cérebro e a mente, então, vão dominar os outros órgãos considerados ali inferiores, prefigurando, então, que a pessoa, ela teria domínio sobre si, e, consequentemente, o controle do destino e da sua vida. Porém, se essa ordem for alterada, ou seja, deixando ali o coração dominar a mente e o fígado, nós temos a formação da palavra Lemech, que em hebraico significa tolo ou palhaço. Fazendo ali uma alusão de que aquele que se deixa levar pelo coração, ou seja, pelos desejos da carne, é um tolo. E ainda tem uma outra combinação. Se o fígado dominar o coração e a mente, temos então a formação da palavra klum, que significa nada ou ninguém. Ou seja, aquele que deixa o fígado dominar os outros órgãos, lembrando que fígado tem a raiz da palavra kavod, que significa orgulho. É um órgão que está intimamente ligado à ira e à raiva. E a pessoa, então, ela não tem controle ali dos seus sentimentos. Seria uma pessoa, então, colérica, ou seja, uma pessoa que, no final das contas, acaba virando nada ou ninguém. Porque quando a gente age com raiva e ira, a gente acaba se tornando uma pessoa sem razão, certo? E é claro que a gente tem que ter um bom senso e saber que em alguns momentos a gente também tem que ouvir a voz do nosso coração.
Porém, aqui a mensagem oculta é justamente para nos mostrar que nós devemos nos abster dos excessos do mundo, daquelas paixões desenfreadas que muitas vezes nos levam a atitudes impensadas. E a mensagem final seria que com isso Deus deu a cada um de nós a força espiritual para que nós possamos nos transformar em rei de nós mesmos e governar a nossa própria vida. E aí, para citar em um exemplo, depois de Tishrei vem o mês de Elul, que vem aí como Deus manifestando a sua misericórdia. Ou seja, Deus ele começa a governar com justiça e já vai em seguida revelando o seu atributo da misericórdia. Pois é no mês de Elul que Deus ele revela os 13 atributos da misericórdia. E aí agora a gente vai falar de alguns números marcantes no judaísmo. No livro O DNA dos Números da Bíblia, que eu deixo na descrição aqui do vídeo, ele cita muitos números, porém eu vou falar somente de alguns, e quem obviamente quiser se aprofundar, como eu já disse aí em outro vídeo, vale a pena então você ter o livro aí para você até dar continuidade aos seus, para quem quer, né, se aprofundar na Kabbalah, é muito interessante. Número 1, vamos começar com ele. Sabemos que número 1, ele representa Deus, o Eterno, pois só ele é o verdadeiro um no mundo, o resto é dualidade e pluralidade. Número 2. O número 2, ele representa a natureza que existe no mundo. É o positivo, o negativo, o bem, o mal, a noite, o dia, o céu, a terra, os dois instintos, Yetzerará e Yetzeratov, as duas tábuas da aliança e assim por diante. Número 3. O número 3 seria a união do 1 com o 2. É o equilíbrio ali, né, dos elementos na criação. Muitas leis e tradições e costumes judaicos, eles estão ligados a esse número. Lembra que eu falei da tese, antítese e síntese? Falei lá nas letras sagradas no número Gimel, né, que é a letra que equivale ao número 3. Ou seja, o 3 seria aquela conclusão. Temos então os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, sendo que Abraão ele representa ali o amor, a bondade. Isaac vem representar a justiça, a severidade. E Jacó seria o equilíbrio entre ambos. Temos os 3 filhos de Noé. E aí assim vocês podem fazer muitas correlações, né? No cristianismo temos a Santíssima Trindade e aí por diante. Número 4 corresponde às 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Os 4 cantos do mundo, como a gente diz. Os 4 elementos do mundo físico, fogo, ar, água e terra. A união dos 4 níveis de interpretação da Torá, lembra que eu falei do Pardes? O Pishat, Remes, Drush e Sod. Então, também temos as 4 fases lunares primárias, temos também as 4 matriarcas, que seriam Sara, Rebeca, Raquel e Léa. Número 7, esse número é bem importante também. Na Gemátria, eu até citei o exemplo do valor 7, que tem a mesma raiz da palavra plenitude ou satisfação, né? Que eu até fiz aquela correlação com o Shabá, porque indica a abundância espiritual, e visto que o Shabá é o 7º dia da semana, você ali então atrai abundância para todo o resto da semana. Então ele vem prefigurar um estado em que algo está completo e pleno de luz. O número 7 também marca os ritmos sagrados da criação. Temos 7 dias da semana, 7 anos do ciclo sabático, o Shemitah, 7 ciclos de 7 anos culminando no jubileu, 7 semanas entre o Pesach e o Shavuot, 7 céus espirituais que eu expliquei no vídeo passado, e temos 7 patriarcas e matriarcas, se você somar. São 3 patriarcas, como eu falei, e 4 matriarcas, dando um total de 7. Também temos o 7º ano do ciclo agrícola, de 7 anos, que é exigido pela Torá e é observado no judaísmo contemporâneo. Temos também as 7 leis de Noé, que seriam as 7 leis universais para toda a humanidade, que é chamada de Shva Mitzvot Bnei Noach. Essas que está aparecendo aí para vocês, ó. Número 10.
O número 10 ele é considerado um número perfeito e atrativo para a presença divina. Ele representa ali os poderes na alma. Ele também representa os ciclos das gerações, os 10 dizeres da criação do mundo, as 10 gerações desde Adão até Noé, as 10 gerações de Noé até Abraão, os 10 mandamentos, os 10 atributos divinos da Sefirot, e também a gente pode falar das 10 pragas do Egito. Número 12. O 12 é a idade que toda mulher judia tem para realizar o Bat Mitzvah. Também se refere às 12 tribos de Israel. O peitoral lá do sumo sacerdote tinha 12 pedras preciosas, né? Quem não lembra disso tem que também ler lá na Bíblia. Um monte do templo localizado lá em Jerusalém, ele pode ser acessado através dos 12 portões. 12 são as 12 horas do dia, 12 horas da noite. Haviam 12 pães de apresentação lá na mesa do templo sagrado. 12 são os filhos de Jacó e temos 12 anos num ano regular. Temos também 12 signos do zodíaco e 12 pedras na cabeça de Jacó. Número 13. Nós temos os 13 atributos da misericórdia de Deus. 13 é o número da palavra Ehad, que significa um. Eu expliquei isso no vídeo passado. 13 é o número que representa um homem judeu e é obrigado a seguir ali a lei judaica, celebrando o Bar Mitzvah. 13 são os rolos da Torá, que Moisés escreveu no último dia da sua vida. E temos 13 meses em um ano bissexto no calendário hebraico. 13 também é o número de dias dos feriados em um ano. Agora, o número 20, ele vem da palavra Esrim. Eu já falei dele aqui também. Que o valor, lembra que eu falei? O valor é 620 lá na Gemátria, fazendo alusão também aos 613 preceitos da Torá. E no relato dos 10 mandamentos, lembra que eu falei? Nós encontramos então 620 letras, cuja a última letra é a letra Kaf, que justamente vale 20. 26 é o número do tetragrama sagrado, que é o nome mais sagrado de Deus, que eu já falei diversas vezes aqui no meu canal. A primeira palavra lá na Torá, com o valor numérico de 26, é justamente o tetragrama sagrado. Moisés é a 26ª geração após Adão. E a outorga da Torá lá no Monte Sinai aconteceu 26 gerações após a criação do mundo. Olha que curioso. 40, o rei Salomão, segundo a tradição, ele jejuou 40 dias para receber de Deus a sabedoria e o entendimento. Moisés esteve durante 40 dias lá no Monte Sinai para receber a Torá. Foram 40 dias e noites de chuva durante o dilúvio na época de Noé. Esse é um número também que ele representa o ciclo de uma mudança na vida de uma pessoa e a elevação ali de um estágio inferior a um estágio superior. Ou seja, é o período de vida que se atinge o verdadeiro entendimento e que muito se acreditou que para a pessoa estudar a Kabbalah, ela teria que ter 40 anos. É o número de semanas que uma pessoa é formada lá no ventre da mãe, 40 dias que os espiões estiveram lá na terra de Canaã, 40 anos no deserto, equivale a uma geração. Passaram-se 40 dias da profecia de Jonas para que Nínive fosse destruída, e também 40 é a medição de um volume de água em uma mikvê. Lembra que eu falei de mikvê, que é aquela piscina para rituais judaicos? E Davi, ele reinou por 40 anos, assim como seu filho Salomão. Número 70. 70 facetas da Torá, de acordo ali com as antigas interpretações rabínicas. São 70 nomes de Deus, 70 nomes de Israel, 70 nomes da Torá, em 70 nomes de Jerusalém. Bom, eu falarei só desses números, é mais aí para título de curiosidade, até lá no módulo de letras sagradas, eu também falo a respeito dos números, porque como eu disse, não tem como você falar de letras hebraicas sem falar de números e não tem como você falar de gemátria e números sem falar das letras, uma vez que um assunto está intimamente ligado ao outro. Mas para quem quiser aí ter mais aprofundamento nos estudos, tem que buscar aí outros conhecimentos, tá? Aí, como eu disse isso nos primeiros vídeos do meu canal. A Kabbalah, ela é mais ali do que uma filosofia, que um estudo, que uma ciência. Ela é uma vivência interior. Ela é um exercício diário de mudança de vida. Então, não é num dia, num mês, num ano que você vai aprender Kabbalah.
Você tem que estudar para a sua vida inteira. É um caminho sem volta. E olha só que interessante esse conceito do número feliz e a criação do universo. Existe então um conceito na teoria dos números chamado de número feliz e também de número triste. Basicamente, o número feliz é aquele que, quando substituído pela soma do quadrado de cada dígito, após vários ciclos, sempre atingirá o resultado 1. E além disso, a inclusão do zero em qualquer número feliz ainda gera um número feliz. Por sua vez, o número triste seria aquele que a gente não consegue fechar uma sequência, chegando até o resultado 1. Ou seja, são gerados ali infinitos termos repetidamente até o número 4, começando o ciclo como se fosse um looping. Vamos ver isso na prática. Olha lá o número 7. O número 7 é o exemplo ali de um número feliz. O número 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Se a gente pegar 49, cada um dos dígitos, e elevarmos ao quadrado, olha lá como fica. 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 16 mais 81, que é igual a 97. Aí a gente pega novamente o 97, cada um dos dígitos, e eleva ao quadrado novamente. Olha lá como vai ficar. 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado é igual a 81 mais 49, que fica 130. E aí a gente vai pegar o 130 e vai elevar cada dígito ao quadrado novamente. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9 e 0 ao quadrado é 0. Então, 9 mais 1 mais 0 é igual a 10, certo? Então, a gente pega novamente 1 ao quadrado é 1 mais 0 ao quadrado, que é igual a 0. Resultado, 1, certo? Vamos ver outro exemplo de um número feliz? Olha lá, o número 13 também é um número feliz. Por quê? 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 1 mais 9, que fica 10. Que é a mesma continha que eu fiz aí no final do exemplo passado. Então, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Deu para entender? Então, o número feliz, ele sempre vai chegar nesse resultado 1, sendo elevado ali ao quadrado. Aí agora, eu vou deixar aqui para vocês o exemplo de um número triste, e ele não é considerado ali um número feliz, porque o final ali do seu ciclo sempre vai terminar em 4. Eu vou mostrar aqui a imagem, porque é um cálculo muito grande, e aí também, para não ficar muito extenso o vídeo e muito maçante para vocês, eu vou deixar a imagem, aí vocês tiram um print e vocês façam aí as contas, para quem gosta de anotar. E ficar como exemplo também para vocês terem de número triste. E olha só que interessante no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Do hebraico transliterado ficaria assim: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve haaretz. No hebraico, esse é o versículo em hebraico. Vai anotando aí os números que eu estou falando para a gente entender então o cálculo que eu quero passar para vocês. Então nós temos aqui um versículo, certo? Anota aí o 1, com 7 palavras. Conta lá o número de palavras, olá, do hebraico. 28 letras. E aqui eu abro um parênteses que a gente tem na palavra Hashamayim 2 yuds. A gente conta 1, tá? Para essa conta aí bater. Anotaram? Agora vamos lá pegar essas 3 palavras do início do versículo, Bereshit bara Elokim. Bereshit daria 903. O Bará, 203 ali pela gemátria, certo? E Elokim, 86. Eu até já fiz a gemátria da palavra Elokim. Na verdade, eu estou falando da palavra Elohim, ok? Acho que quem me acompanha já deve estar cansado de ouvir eu falar isso. Então, aí nós temos os números 1, 7, 28, 903, 203 e 86, certo? E o que eles têm em comum? Todos fazem parte do conjunto de números felizes, cujo resultado final para cada um dos ciclos desses números será sempre 1. E isso faz uma alusão ao Criador, porque o Eterno é 1 e o seu nome é 1. Olha só o paradoxo. A palavra Errad é justamente a soma das letras que pela gemátria daria como?
do Aleph, mais 8 da letra Het, mais 4 da letra Dalet, ficando um total de 13, certo? 1 é o objetivo do número feliz, que eu já falei aqui. 8 são os termos que se repetem no número triste. E 4 é o número que termina e reinicia o ciclo no número triste. Olha só que curioso. Mas, curiosamente, os números 1 e 4, eles estão intimamente relacionados, já que o nome mais elevado de Deus, que é o tetragrama sagrado, e aqui eu não estou falando da gemátria do tetragrama, tá? Eu só estou falando que ele representa o 1, porque ele está lá no versículo Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. E Deus, então, é 1, certo? Porém, o tetragrama sagrado, ele é composto por 4 letras. Sendo assim, o 1, ele está ligado ao 4. E para finalizar essa conta, a palavra Echad, que eu falei que vale 13 pela gemátria, se você fizer ali um método de gemátria, o Mispar Katan, que é o método reduzido, o que chega no número absoluto, lembra? Fazendo então o 1 mais 3 fica igual a 4. Eu termino por aqui esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo para mais estudos da gemátria. Até lá!